Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST, prova 2020, questão 79 de física, falando aí sobre pêndulo simples. Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve, presa a um eixo bem lubrificado, e por uma esfera pequena de massa muito maior que a da haste, presa à sua extremidade oposta. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Então, repara que ele disse que é um pêndulo simples e ele disse que o período P é proporcional à raiz quadrada de L sobre G, da razão entre L e G. Tá? E aí, ele fala, considere esse pêndulo nas três situações. Em um laboratório, localizado ao nível do mar na Antártida, a uma temperatura de 0 graus Celsius, no mesmo laboratório, mas agora numa temperatura de 250 Kelvin, e 3, em um laboratório no qual a temperatura é 32 graus Fahrenheit em uma base lunar, cuja aceleração de gravidade é igual a um sexto daquele da Terra. Indique a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos P1, P2, P3 dos pêndulos nas situações 1, 2 e 3. Beleza? Bom, vamos lá. Repara que na primeira situação você tem uma temperatura de 0 graus Celsius a nível do mar, beleza? Então, o G é aquele G que a gente conhece, aproximadamente 10. Depois, no mesmo laboratório, só que agora numa temperatura de 250 Kelvin, tá? 250 Kelvin, para eu poder fazer uma comparação, né, pessoal? Eu vou botar todas as temperaturas numa mesma unidade. 250 menos 273, a temperatura em Celsius, é a temperatura em Kelvin, menos 273, tá bem? Então, automaticamente, eu vou fazer menos 23 graus Celsius, também aqui a nível do mar, porque é na mesma base. Então, condição de G aqui é igual, mudou apenas a condição de temperatura. E na terceira opção, ele vai mudar o G, porque ele vai para a Lua, onde a gravidade é um sexto, e vai falar que a temperatura é 32 graus Fahrenheit. Mas, gente, 32 graus Fahrenheit, né, é 0 graus Celsius. É exatamente o que a gente usa, é o ponto de fusão do gelo. 32 graus Fahrenheit ou 0 graus Celsius. Não sei se o aluno ia conseguir lembrar disso ou se ele teria que lembrar da fórmula para conseguir jogar lá na fórmula e achar θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Então, você teria que colocar que o θf é 32, só que θf menos 32 sobre 9 ficaria 32 menos 32 daria 0, θc igual a 0. Tá bem? Então, 0 graus Celsius. Beleza, pessoal? Então, agora eu preciso comparar essas três situações. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. O que isso tem a ver com o nosso pêndulo? Bora lá. Bom, quando a gente faz uma mudança de temperatura, a gente vai fazer uma mudança no comprimento do pêndulo. Por quê? Se a temperatura aumenta, o comprimento do pêndulo aumenta. Se a temperatura diminui, o comprimento do pêndulo diminui. Então, observe, situações 1 e 2. Na situação 1 e 2, o G é constante, né? O G é mesmo, e a temperatura diminuiu de 1 para 2, a temperatura diminuiu, porque era 0, passou a ser menos 23. E para eu poder fazer essa comparação, botei tudo em Celsius, tá bem? Feito isso, o que acontece? A temperatura diminui, o comprimento do pêndulo diminuindo. Diminuindo a parte de cima, esse resultado vai ficar menor. Né? Diminuindo a parte de cima, eu vou ter uma contração térmica. Diminuindo essa parte de cima aqui, o G não mudou, o P diminui. Lógico que não é uma proporção direta, né? Por causa da raiz quadrada. Mas o P2 vai ser menor que o P1. Então, o período da situação 2 é menor que o período da situação 1. Beleza? Já está resolvido 2 com 1. Aí, pessoal, o que acontece? Quando eu vier aqui agora, eu vou ter uma redução na 3 aqui, vou ter uma redução da aceleração da gravidade e a temperatura vai ser 0 graus Celsius. Tá? Então, se dependesse da temperatura, o período 1 e o período 3 seriam iguais, mas vai ter a mudança do G. Então, observa, na situação 1 e 3, se eu comparar 1 e 3, as temperaturas são iguais, a temperatura é constante, mas o G diminui 6 vezes. Tá? E aí você vai ter o seguinte,
o L é constante, o L não vai mudar, e em compensação, o G diminuiu. Aí, se eu estou dividindo por G menor aqui, o P vai ficar maior, tá bem? Então, automaticamente, se o G3 é menor que o G1, automaticamente o P3 vai ser maior do que o P1, tá? Bom, automaticamente fica isso, né? O P1 é menor que o P3 e o P1 é maior que o P2, ou P2 menor que P1, menor do que P3. Alternativa letra C, galera. Beleza? Valeu, até a próxima questão. Tchau, tchau.